Olá, seja muito bem-vindo ao painel de entrevista do Beleza Antirracista, uma iniciativa da Aurolab, que é a Associação Brasileira de Cosmetologia. Eu sou o Raoni, que vou estar aqui com você durante toda essa jornada. E o nosso papel aqui, dessa plataforma incrível que a gente está construindo de forma colaborativa, é estimular com que os tomadores de decisão do mercado de cosmético entendam o antirracismo como vetor de competitividade, algo que vai muito além da narrativa e das histórias fofas que geralmente se conta. Então, para isso, a gente tem uma pessoa extremamente especial que é a Chay, que eu já vou pedir para ela contar para a gente quem que é você na fila do pão, meu. Tudo bem, Raoni? Muito obrigada por me receber. Estou muito feliz de estar aqui participando dessa iniciativa. Eu sou a Chay, eu sou diretora criativa do Estúdio Mascavo, aqui no Rio de Janeiro. Já trabalhamos há 5 anos com a construção de marcas voltadas para pessoas pretas e também ajudando empresas a construírem uma cultura do colaborador mais inclusiva. Eu trabalho como estrategista de marca há mais tempo que isso, mas foi nesses últimos anos que eu, de fato, me aprofundei nas questões, nas dificuldades que pessoas pretas enfrentavam em cargos de liderança, à frente das suas empresas ou dentro do mercado de trabalho, né, enquanto agentes de mudança e de transformação, e como que as práticas atravessavam a vida delas e, enfim, impediam que elas conseguissem alcançar os lugares que elas gostariam, né? E aí estou falando aqui de pessoas, mas quando a gente pensa em empresas, por outro lado, a empresa de afroempreendedores também não conseguem ter a capilaridade de mercado que a gente gostaria que tivesse, uma vez que a gente é 56% da população que empreende nesse país, mas não está entre as empresas que mais faturam, né? Então a gente precisa olhar para esse empreendedorismo de uma maneira muito crítica, né? Enquanto um empreendedorismo que nasce de uma necessidade, enquanto um empreendedorismo que não tem os recursos-chave para alcançar grande mercado, e um desses recursos-chave é uma gestão eficiente de marca, é um processo de branding, é a formatação de um posicionamento de marca coerente que as pessoas brancas e o Ocidente consigam entender que aquilo ali é um serviço com diferencial competitivo, né? E não enxerguem como algo que é atravessado somente por questões sociais e que por isso deve ser impulsionado ou comprado, né? O trabalho da Mascavo ele parte muito desse lugar, enquanto uma casa onde os empreendedores chegam para, enfim, ter a sua vivência abraçada e acolhida, e a gente transforma a história delas naquilo que elas querem levantar enquanto bandeira no mundo, né? Então a gente faz uma investigação sensível aos sonhos que elas nutrem por dentro e como que as empresas delas podem ser os vetores para que esses sonhos se realizem mesmo. Então isso passa desde a construção de uma identidade verbal, identidade visual, estratégia de marca, até a estruturação de modelos de negócio que façam sentido para aquela pessoa, que façam sentido para como aquela pessoa gostaria de trabalhar, que façam sentido para construir escudos que impeçam que os atravessamentos cheguem até ela, enfim, são várias as estratégias que a gente ajuda a criar para possibilitar a nossa existência aqui na diáspora enquanto líderes, enquanto senhores de mercado, enquanto Yalodês. Perfeito. E é necessário, né? Perfeito. Liga, parabéns por essa jornada que é incrível. Obrigada. E, Chay, para a gente começar, eu queria te fazer duas perguntas, né? Uma pergunta combo aqui, que é o padrão que a gente trabalha. E primeiro, o que é beleza para você? E depois eu queria também entender um pouquinho se você se sente representado pelo mercado de beleza. Então, o que é beleza para mim? Parece uma pergunta bem filosófica. E eu acho que a beleza mora muito na poesia, sabe? A beleza é uma construção, assim como vários outros conceitos. Mas quando a gente está falando da imagem, eu acredito que a beleza ela se construa na nossa mente a partir de como a gente descreve uma pessoa, uma situação, uma paisagem, de como a gente nutre o nosso subconsciente daquilo que se considera belo nessa sociedade ou em outras. E aí tô falando nessa sociedade e em outras, né? Tipo, acabei não falando que eu sou historiadora e tudo mais, enfim, parte dessa pesquisa de entender com os contextos sociais para poder
trazer meus posicionamentos no mundo, né? E quando eu tô pensando em beleza, eu tô pensando, cara, a beleza ela foi coisas diferentes ao longo da história, né? Ao longo da construção de sociedade em diferentes contextos e países. Então, hoje em dia, o que é beleza para mim passa por uma construção de uma mulher afropindorama, passa pela construção de uma mulher preta que não veio de uma realidade de miséria e vulnerabilidade, mas que carrega muitos traços dessa questão na sua trajetória, no seu comportamento, nos seus vieses inconscientes, por isso está marcado dentro da família dela. E aí, assim, ao longo da minha vida, né, o que me foi ensinado que era beleza passou por muitos aspectos racistas também. Né? Eu acredito que para muitas pessoas também, quando a gente escutava daquela tia que tipo, bota um pregador no nariz, sabe, para você, enfim, ficar mais parecido com o padrão europeu que elas aprenderam que era beleza. E aí o que é beleza para mim precisa necessariamente passar por todo esse processo de desconstrução do que me foi ensinado que era beleza e que ao mesmo tempo auto-ódio, né? Para chegar em um momento em que eu me sentisse confortável comigo mesma no meu próprio corpo, o que não é algo sólido também, porque eu acredito que a gente tem altos e baixos nesse processo que está existindo aqui no Ocidente. Mas em determinado momento eu consegui abraçar as minhas particularidades sem me nutrir necessariamente dessa estética violenta, que nos violenta assim o tempo todo, sabe? Não vou ficar aqui falando sobre a violência, porque eu acho que parte desse processo de você entender o que é beleza enquanto pessoa preta precisa sair um pouco desse lugar de tristeza, violência e coisas que acontecem com a gente o tempo todo, sabe? Todo mundo já sabe o que as pessoas pretas passam nesse lugar. A gente precisa positivar nossa experiência, né? Eu acredito muito nisso. E aí, nesse processo de positivar a experiência, com 17 anos, foi a primeira vez que eu tive aula sobre história da África na escola, né? Foi pouco depois de ter saído aquela lei que obriga, né, traz a obrigatoriedade do ensino da história e cultura africana nas escolas e tal. Então, foi a primeira vez que eu tive contato. Até então, eu não tinha tido contato com nada da história africana que não tinha sido a escravidão. E, porra, a escravidão não é bonita, né? Assim, e outro, a escravização, ela não é algo que faz parte da história africana. Ela é algo que as pessoas brancas impuseram aos povos africanos. Mas dizer que isso na nossa história é um erro profundo. E aí, quando eu tive contato com uma outra história sobre a África, foi quando eu, pela primeira vez, entendi o que era beleza para mim. E aí eu acho que essa virada de chave sobre o que iria ser beleza para mim a partir daquele momento foi o que mudou a minha vida e foi o que me fez tomar várias decisões que me trouxeram até aqui. Em relação ao meu estudo, em relação à minha visão de mundo, em relação ao os meus porquês de estar aqui na Terra. Ter descoberto isso lá atrás, a Chayeninha de 17 anos, mudou muita coisa na minha cabeça. Enfim, de lá para cá foi esse processo de reconstrução do que é beleza para mim, né? Então, acho que a beleza mora nesse lugar da gente conseguir apresentar outras ideias para as pessoas e nutrir a mente delas de outras visões de mundo, sabe? A beleza mora muito na pluriversalidade, na quebra dos padrões dicotômicos que a sociedade ocidental coloca pra gente. É bom ou mal? É feio ou bonito? Sabe? É certo ou errado? E enquanto em várias filosofias africanas a gente tem, tipo, cara, olha quanto de cinza tem entre esse preto e branco. Sabe? Olha quanto de nuance tem no meio disso tudo. Olha quanto que a gente pode beber dessa fonte. Olha o quanto que, nessa situação em que aparentemente isso daqui é totalmente certo, por uma outra visão de mundo,
você consegue ver aspectos que talvez não sejam tão certos assim, sabe? O questionamento da moralidade, o questionamento dos valores, o questionamento do que é bonito mesmo, do que é aprazível aos olhos. Porque eu acho que aí mora também um desconforto muito grande aqui no Ocidente, né? Quando você pergunta para o Ocidente o que é beleza para o Ocidente, ele responde com o que a gente conhece enquanto padrão de beleza. A gente coloca muito em xeque a personalidade, né, dessa cultura ocidental, porque eles conseguem, cara, por mais que eles tenham tentado falar pra gente que a gente é feio, tu olha para culturas africanas e você fica assim, mano, os caras são lindos. Os caras são lindos. Não tem como. Não tem como mentir sobre isso aqui. Por isso que escondem. Né? Acho que existe muita beleza na verdade. Isso. É sobre. E aí a segunda pergunta eu esqueci. Fica Me tranquilo. fala aí, por Porque, favor. ó, e você sente que o mercado, a partir de tudo isso que você contou, é lindo e profundo, você sente que o mercado representa essa beleza? Eu acho que tem. A gente tem tido um movimento nos últimos anos e que não dá para pensar que é um movimento aleatório, porque tudo é estratégia. Mas nos últimos anos a gente tem passado por a gente tem passado por um momento de significação de valores mundial em que a gente está passando pelos anos da África, né? Eu não vou falar exatamente o termo ao qual se refere isso que eu estou dizendo, mas é uma iniciativa global da ONU, etc., sobre a valorização e reconstrução da mentalidade de reparação em relação aos povos africanos. Esses anos da África, eles terminam, se eu não me engano, em 2025. Foram 10 anos por aí. E aí você pode perceber que nesses últimos 10 anos a gente teve algumas ações consideráveis em relação à questão racial, né? E aí pensando em estética. Eu acho que hoje em dia, quando eu olho para campanhas, quando eu olho para, por exemplo, formatação de alguns eventos e tudo mais, eu acho que algumas empresas, algumas marcas, elas estão começando a entender o que elas precisam protagonizar ou trazer como protagonistas para disseminar outras vozes de beleza. E aí, quando eu estou falando vozes de beleza, é justamente nesse lugar de entender que beleza não é um conceito fechado, não é um conceito concreto, né? Então, tem algumas marcas que perceberam isso e têm tentado trazer essas vozes de beleza, mas eu acho que ainda falta bastante. Principalmente porque ao passo que algumas estão conseguindo perceber isso, outras estão cometendo erros grotescos, assim, em relação à apropriação, em relação à má utilização dos símbolos e histórias étnicas, em relação à desterritorialização daquilo que está sendo falado, sabe? Descontextualização. Então, existem erros violentos na construção, nessa tentativa de construção e inclusão, né? E aí, eu já acho uma merda essa ideia de tipo, vamos incluir né? Então vamos pegar aqui a beleza dessas outras pessoas e vamos incluir aqui num formato nosso, que é um formato ocidental, um formato branco. A gente pega isso e inclui aqui dentro. Um pouco merda, porque é isso, descontextualiza o que está sendo dito, né? Ou a parada toda é pensada para que todas essas vozes tenham espaço, seja um espaço pluriversal de conversa, ou a gente não está falando de inclusão. Então, não sei, assim, acho que a gente está pincelando,
né? Essas histórias, essa tentativa. Acho que a gente ainda tem muito para caminhar. E aí acredito que um resultado legal seria quando, né, nesse processo de caminhar, e que aí eu acho que algumas marcas já perceberam, é de fato entender que essa precisa ser uma construção coletiva, né? Falando como estrategista de marca, eu vejo muito, por exemplo, e aí tem um caso acho que foi da Arezzo recentemente, foi da Arezzo, não foi? Que a gente teve o caso da Arezzo recentemente, que colocou a Jade Picon como modelo, né, de uma celebração, de uma campanha celebrativa, né, da marca, né, de 50 anos, se eu não me engano, em que ela trouxe vários símbolos e estéticas africanas, que inclusive contrataram estilistas, né, designers negros para fazer. Mas e a estratégia de marca? Eles estavam presentes para pensar a estratégia da campanha? Eles estavam presentes lá nas decisões que vêm de cima? Não sabemos, né? E aí você que é estrategista de marca também, você sabe muito bem a capilaridade que a gente tem nesse mercado, né? Que é uma coisa, assim, eles gostam da gente enquanto a gente está entregando o produto final. Quando a gente começa a falar assim, então, mas a gente tem que pensar essa estratégia aqui junto. Então, quero fincar minha bandeira nesse território aqui. Então, quero falar do DNA, quero falar aqui da alma do negócio. Aí já deixa para lá. Entrega seu produto final. Né? Aí continua errando. Enfim. Pois é. Quer resolver coisa que não sabe? Complicado. Porque, é assim, veja bem, eu acho que a gente não. E também tem essa coisa, né? Da gente não poder. Nós, enquanto pessoas pretas, a gente também não pode se colocar num lugar de tipo. Nós vamos resolver, tá ligado? Ninguém tá sabendo resolver, gato. Ninguém sabe resolver. Isso é e outro, isso também não é responsabilidade nossa, é uma responsabilidade deles. Eles têm que resolver, eles têm que criar. O racismo vem de lá. Eles têm que resolver. Mas é uma parada que eu acho que, assim, não vai precisar mais de 400 anos, sabe? Para resolver. Porque, primeiro, que a cultura não muda assim. Cultura é uma entidade que demanda tempo de amadurecimento, de compreensão. Então, ela está aí, correndo. E segundo, porque a gente ainda está no processo de escravização. Então, não tem como. Primeiro, a gente tem que parar o processo. Perfeito. E aí eu queria pegar um pouco disso que você falou da parte da marca e abusar um pouco da tua experiência. Queria te perguntar o seguinte: dá pra gente falar de antirracismo sem a gente falar que a marca precisa ter um DNA antirracista? Dá pra gente ficar brincando de fazer patchwork para se encaixar esse hype? Eu acredito que não. Não posso dizer por todas as pessoas, mas como eu falei, assim, eu acredito que quando a gente faz determinadas ações, seja pelo hype, ou seja pela intenção de fato que seja boa, ou tentativa que seja verdadeira, genuína, assim, né? A gente sabe que não, mas vamos supor. É como se fosse enxugar gelo, sabe? Você quer ver só uma coisa que eu acho interessante? Eu sou mãe, né? E aí eu vejo, cara, isso para mim é a parada mais gritante, assim. Você pode perceber o quanto que a gente teve um aumento na indústria de beleza e também em outras campanhas, para além das campanhas que falam sobre cosmética, roupas, adereços e coisas do tipo, a gente teve um aumento da discussão a respeito do racismo, uma discussão e também da discussão a respeito da valorização das estéticas pretas, em relação a cabelo, em relação a indumentária e etc. Mas quantas escolas você conhece que adotam essas práticas ou que têm o antirracismo como pilar?
Porque eu estou procurando escola Bom agora para ponto. minha filha, perto da minha casa, e não tem uma. Eu conheço um monte de empresa que adotou política de inclusão e diversidade, conheço um monte de empresa que adotou grupos de afinidade, conheço várias empresas que estão investindo milhões em práticas de combate ao racismo e intolerância. E escolas? Ponto maravilhoso. Verdade. Se a gente não está mudando na base, a gente está só enxugando gelo. Se a gente não está mudando na base, a gente está só tangenciando o centro. E não é interessante para essas empresas tangenciarem o centro, porque se fosse interessante para essas empresas tangenciarem o centro, elas estariam investindo nas políticas antirracistas nas escolas também. E elas não estão. Mas isso ainda parece uma discussão distante para elas. Vamos falar de DNA de marca. Quando a gente está falando de empresa e a gente está falando da hierarquia das empresas, né? Porque as organizações elas são hierárquicas. E aí, só de falar isso, a gente já está entendendo como o Ocidente funciona. Elas são pautadas dentro de uma organização, de um modelo institucional. Esses modelos institucionais, eles partem de um pressuposto ocidentalizado, eles partem de um pressuposto do que o Ocidente reconhece e entende enquanto instituição. A gente precisa abrir nossa mente para entender que as outras culturas, elas instituem as coisas de maneiras diferentes, da mesma maneira que protagonizam seus personagens de forma diferente. Então, se eu estou falando de determinadas culturas africanas, eu vou estar falando de mulheres que são responsáveis por representar a sua família no mercado. Enquanto no Ocidente, as mulheres não têm acesso teoricamente, né? As mulheres não protagonizam esse lugar. O espaço social é o espaço social dos homens, o espaço da mulher é o espaço da casa. E aí eu estou falando do Rio de Janeiro no começo do século XX, em que os senhores mercadores, comerciantes do Saara, no Rio de Janeiro, a classe média do Rio de Janeiro, classe média alta, que eram as pessoas que trocavam mercadorias, etc. e tal, movimentavam a economia da cidade, essas pessoas vão estar dividindo a mesma classe social que mulheres negras alforriadas, que vendiam seus quitutes e compravam alforria de outras mulheres escravizadas. Porque essas mulheres são ialodês. Essas mulheres são senhoras do mercado nas suas terras. Elas sabem negociar. Elas sabem armazenar suas riquezas. Elas são responsáveis pela criação da primeira joia, pelo primeiro design de joia do Brasil, que são as joias de crioula. Isso não é pouca coisa. Mas as empresas não estão preparadas para essa conversa, né? Porque elas não querem colocar dentro do centro de estratégia de marca delas pessoas como eu, pessoas como você. Quando a gente fala assim, eu estou fazendo parte aqui da construção da estratégia da marca delas, eles, opa. Me entrega só o design, me entrega só a ilustração, me entrega só o embrulho-manda aqui, me entrega só a identidade verbal, porque é muito engraçado que elas não chamam para a construção da identidade de marca, mas eles chamam para a construção de identidade verbal. Por quê? Porque eles não querem cometer gafe, né, com o público externo. Então você vê empresas gigantescas, não vou citar nomes, você vê empresas gigantescas contratando várias mulheres pretas para serem as suas porta-vozes em determinados eventos, em determinadas coisas, em várias construções, para que essas mulheres pretas consigam criar uma identificação com o público, né, e dar o tom de identidade verbal que aquela marca quer colocar no mundo, mas quando você vai ver quem é o estrategista da marca, essas mulheres pretas não estão fazendo parte. Aí você pergunta, dá para ser antirracista? Exato. Quer dizer, o racismo estrutural é estruturante, né? Tem miado o negócio, Dá né? para ser antirracista? Não tem como, cara. Não estão dispostos a quebrar com a estrutura, não estão dispostos a quebrar com a estrutura de pensamento, não estão dispostos a quebrar com a estrutura de institucionalidade, não estão dispostos a quebrar com a estrutura econômica. É enxugar gelo. Que incrível isso. Quer dizer, mais uma vez, nada de nós sem nós, porque não faz o menor sentido, né? A gente ser braço de operação, braço de coordenação,
e chegar no braço da gerência e alguém falar pra gente, fique aí porque gerente não encosta onde a gente tem no campo estratégico. Uhum. Ou seja, de novo, É. nada de nós sem nós. E quem perde é quem mantém essa estrutura, no mínimo, ridícula. Uhum. Não, e tem mais, porque assim, a gente precisa também, enquanto pessoas pretas, compreender que esse processo de escravização que ainda continua e se chama Maafa, ele é um processo que ele é responsável pelo nosso apagamento simbólico, ele é responsável pelo nosso adoecimento, pelo epistemicídio. O que significa que muitas das vezes as pessoas pretas chegam em cargos de gerência sem a consciência racial necessária para conseguir driblar e quebrar com as estruturas do sistema. Então, será que essas empresas têm interesse em fomentar nesses colaboradores líderes, nessas lideranças, a construção de cultura necessária ou o estímulo necessário para que essas pessoas consigam estar em contato com os seus e não ser o preto único dentro daquela posição? Será que essa cultura consegue abraçar as particularidades da vivência desse líder? Será que essa cultura consegue olhar para as necessidades latentes desse líder, que muitas vezes vão passar por atravessamentos que pessoas brancas não vão? Então, assim, é uma série de coisas que não é só sobre você colocar pessoas pretas em posição de poder, sabe? Não é só sobre isso. Essas pessoas pretas que vão estar em posição de poder, elas também precisam absorver, desconstruir e realmente virar a chave de muita coisa dentro delas, porque elas foram inseridas em um sistema que propositalmente queria apagar elas de si mesmas, né? Então, é complicado, assim. Isso é parte do meu trabalho, assim. E é parte do que eu venho tentando buscar construir aqui no estúdio, sabe? Quando estou falando de cultura inclusiva e tudo mais. Isso é o meu core, assim. Então, isso é um lugar que me toca muito. No momento que eu percebi que, assim, é isso, né? A Mascavo nasce para a gente ajudar os afroempreendedores a se posicionarem melhor no mercado e, em determinado momento, a gente percebe que, cara, tá, beleza, nem todas as pessoas pretas querem empreender. Tem uma galera preta que está no mercado de trabalho, que sofria como eu sofria quando estava no mercado de trabalho, com várias dores, e que, enfim, a gente não vai conseguir mudar o cenário nem para a atuação dos afroempreendedores se a gente não mudar a maneira como essas empresas também constroem mercado no geral, sabe? De dentro e de fora. Então, é uma parada que me toca, assim, que me faz querer realmente ajudar a construir os modelos de negócio e modelos institucionais de uma outra forma. Trabalho necessário, né? Isso é muito É importante. necessário. E Chay, caminhando para o final com bastante pesar, porque tá uma aula, tá incrível isso. Te pedir duas gentilezas, assim. Que dica e que puxão de orelha você daria? Que dica você daria para quem falou, cara, o que a Chay falou é incrível, isso é necessário, eu quero ser ela como crescer? Ou quais próximos passos eu posso dar para materializar essa oportunidade que você trouxe, que é excepcionalmente importante? E que puxão de orelha, e fica super à vontade para puxar com toda a potência que você sentir no coração, para quem ainda olha isso que a gente está propondo, isso que a gente está falando, e que você trouxe, e falar, mas mais uma falando de causa, mais um menino. Que dica e que puxão de orelha você daria para esse tomador de decisão que está escutando a gente? Olha, eu acho que depende muito do contexto, né? Mas uma dica é que a gente possa olhar para a questão antirracista como que ela é, porque assim, é isso, né? Na maioria das vezes, na maior parte do tempo, a gente está enxugando gelo. Então, às vezes, o tomador de decisão ele está num cargo em que ele vê que tem uma oportunidade, uma pequena oportunidade ali dele tentar implementar uma mudança. E aí ele traz uma proposta
de mudança pontual, que já é um primeiro passo. E eu entendo isso como legítimo também, beleza, sem problema. Mas é se questionar como que eu posso fazer diferente o que eu já estou fazendo. Sabe? Como que eu posso fazer diferente? Não é criar o mirabolante, é pensar outras formas de fazer. É abraçar outras visões de mundo. Então, assim, e aí quando a gente está falando de cultura, e aí estou falando para empresas, não é criar um mirabolante, cara, é quebrar tudo. É realmente rachar as estruturas dominantes e reconstruir em cima de outras bases. Quando a gente está falando de liderança, a gente necessariamente está falando de uma relação de poder. Quando essa relação de poder também é atravessada pela relação de poder racial, no sentido branco para preto, enquanto uma relação de poder, são relações que se sobrepõem umas às outras, da mesma maneira que se sobrepõe a relação do homem e mulher e outras pessoas que são colocadas num lugar de minoria. Isso não é óbvio. Isso não é essa relação não é uma coisa que vai se dar num lugar do óbvio, como, por exemplo, você chamar uma pessoa de macaco. Isso é uma coisa óbvia. Mas a maneira como muitas vezes você pode constranger a outra pessoa sem perceber, não é óbvio e é dado dentro de uma relação de poder. Então, existem alguns investimentos que precisam ser feitos, que estão na base dessa estrutura. Um deles é como que eu posso desenhar uma estratégia de marca que pense esses vieses? Como eu posso trabalhar na construção de uma cultura que pense esses vieses? Como que eu posso endereçar essas questões para o meu time de comunicação para que a comunicação seja um suporte, um apoio no letramento dos meus colaboradores no dia a dia? Porque assim, aí o que vem? A empresa vem e fala assim, eu quero fazer um programa, um letramento, quero contratar um letramento de 2 meses para a minha equipe em relação à raça. E aí a empresa acredita de verdade que aquele letramento ali de 2 meses vai ser o que vai mudar a mentalidade da instituição. E não vai. E não vai porque aquele letramento não tangencia o dia a dia do colaborador. Não vai porque aquele letramento não está próximo ao que o colaborador precisa fazer efetivamente no seu trabalho todos os dias. O que está próximo dele? A comunicação. Aí eu chego nas empresas e falo assim, gente, então, enquanto mascavo, eu posso auxiliar, posso ajudar, posso construir com vocês uma estrutura narrativa que acompanhe o processo de vocês, que acompanhe o processo, não só o processo dos assuntos que vocês estão querendo trazer para a inclusão, como também desenvolvendo com vocês pílulas, coisas que possam ir acompanhando a jornada do seu colaborador, entender melhor o que seu colaborador faz, desenvolve, para poder acompanhar a jornada dele lá dentro. Mas a gente tem um time de comunicação interna já. Eles já fazem isso. Então tá. Né? E aí, a outra pergunta que você tinha falado era do puxão de orelha, né? Eu não sei se esse foi o puxão de orelha. Já foi. Foi o puxão de orelha. Mas você tinha falado sobre como que poderia endereçar melhor e qual seria o puxão de orelha. Acho que isso que eu falei no final já é o puxão de orelha. E como pode endereçar melhor é justamente isso de ampliar a visão de mundo em relação à binariedade que o Ocidente coloca no nosso pensamento. Quando as pessoas falam de sair da caixinha é literalmente isso. Assim. Entender que as pessoas, o mundo é pluriversal, que as religiões são pluriversais, sabe? Que todas elas são legítimas, entende? A gente está vivendo um momento muito polarizado na história do nosso país, né? Eu acredito que esse é um exercício que a gente precisa fazer enquanto sociedade mesmo, em geral. Perfeito. Minha amiga, eu queria te agradecer imensamente. Espero que você tenha gostado como eu gostei, ou como a gente gostou, porque isso foi realmente fantástico. Ótimo. Uma aula. Foi ótimo, muito obrigada. Agradeço muito o convite. Espero que essa iniciativa possa ter muitos resultados positivos
para todos nós. E parabéns por ela, sabe? Parabéns pela idealização, pela execução. Enfim, espero que a gente, de pouquinho em pouquinho, consiga, de fato, transformar esse mercado. E vamos juntos fazer isso, com certeza. Vamos juntos. Então, minha amiga, queria te agradecer mais uma vez. Muito Muito obrigado por essa obrigada. aula, foi incrível. E agradeço você também que ficou até, agora com a gente, até esse momento com a gente aqui, curtindo essa entrevista. E muito em breve, mais entrevistas incríveis para vocês. Até já! Até já. Tchau, tchau.